Olá, meu nome é Gisele, nós somos alunas do quarto semestre de Pedagogia e a gente veio trazer esse vídeo hoje para falar do TOD, Transtorno Opositor Desafiador. Esse transtorno, ele mexe com o comportamento das crianças, né? Mas vai além de uma simples birra. Até porque alguns comportamentos são comuns, né? Em determinadas faixas etárias da criança, é comum no desenvolvimento, né? O TOD, ele é um transtorno que ele mexe muito com o comportamento desafiador da criança, ele mexe com o comportamento de desobediência, quando a criança vê uma figura de autoridade. E para falar mais um pouquinho sobre curiosidades, enfim, essas coisas assim mais profundo do TOD, eu vou chamar a Luísa e a Ana Isabela. Então, pessoal, acho que a gente já pode começar, né, com o nosso mundo de curiosidades aí que nós temos sobre o nosso transtorno. E a primeira curiosidade que muita gente acha que não acontece em escola, mas acontece, é que uma probabilidade bem lógica, assim, do transtorno estar no ambiente escolar é de 2 a 16% dos alunos, e que acontece mais em meninos do que em meninas. E vocês sabiam também que o TOD ele é dividido em eixos. Tem o eixo do humor raivoso e o humor irritável. E isso a gente pode perceber que o TOD também ele é mais comum quando as crianças eles têm pais que apresentam transtornos. Os transtornos podem ser transtorno de conduta, transtorno do humor, da personalidade antissocial, ou então por uso abusivo de drogas. E também tem aqueles casos de separação dos pais, ou então alienação parental, né, que é quando a criança ela está ali vivenciando algo totalmente negativo, uma experiência totalmente negativa, e que isso acaba passando durante a gestação e a criança também acaba... Vocês sabiam também que os ambientes mais comuns para se manifestar os sintomas do TOD nas crianças são em casa e na escola. A gente tem um exemplo claro também no cinema e também na nossa literatura, né, na nossa literatura brasileira, que é sobre o livro e filme Precisamos Falar sobre o Kevin. A gente também consegue ver isso também pelo transtorno, tanto no Kevin, que é a figura principal do filme, e também na sua família, que a gente consegue presenciar que ele vivencia uma experiência totalmente negativa, ele participa de uma chacina contra pessoas, e a gente fica ali pensando, nossa, como a gente imagina que isso não acontece, mas sim acontece e ela é muito comum. Eu acho que a gente pode tirar mais essas dúvidas também com as outras meninas. Então, meninas, estamos ao vivo, né? Por isso que... Então, vale fixar também, né, que esse transtorno, ele começa no início, assim, por volta dos 6 anos de idade, né? A gente fixa muito pela, assim, a idade bem novinho, né? E agora a gente vai aprender mais um pouquinho, mais a fundo, né, com as meninas, a Mary Ellen, a Tailane e a Nayane, mas também com uma convidada especial, né, a psicóloga a doutora Letícia da Silva. Ela vai aprofundar mais o tema, né, tirar algumas dúvidas que a gente tem. Olá, gente. Olá. Seja bem-vinda, doutora Letícia. Obrigada. Doutora Letícia, nos conte mais sobre a sua profissão, se você já atendeu alguma criança com transtorno. Se sim, nos conte sobre mais. Ok. Bom, eu sou psicóloga já há um ano, né? Me formei no final do ano passado, sou psicóloga clínica, então atendo no consultório. Meu foco atual de trabalho é adolescente e adulto. Mas durante a formação eu tive contato, né, com estágio com criança, inclusive tive que ir em escolas, e eu atendi uma criança que tinha o transtorno de TOD, né, transtorno positivo desafiador. Foi uma experiência... Ele era uma criança muito nova, vocês mesmos comentaram que a partir de 6 anos normalmente dá o diagnóstico, né? Ele era uma criança de 4 anos, então ele na verdade estava passando por uma avaliação, né? Era uma suposição que ele tinha esse transtorno.
mas ele realmente tinha muitas características do transtorno que vocês já explicaram, que eram um pouco além, né? A gente define como patologia quando tem muita repetição do comportamento. E no caso dele, era muito repetitivo mesmo. Muito interessante. E eu também queria muito saber, doutora Letícia, quais as principais características do TOD? Tá. O TOD, ele costuma ter humor irritável, eles não assumem normalmente os próprios erros, eles têm dificuldade de aprendizagem, dificuldade de relação, eles têm principalmente com pessoas que têm algum poder, né? Então, família, professores, até nós psicólogos. Então, eles estão sempre nessa posição de desafiar, né? Como a colega disse mais cedo, é muito além do ficar ali numa birra, né? Que as pessoas confundem, essa criança é mimada, essa criança... Não, vai muito além e traz muitos problemas mesmo para a criança em relação a isso, né? E também algumas têm uma certa... algumas têm uma certa agressividade. Isso. Oi, doutora Letícia. Oi. Assim, uma das nossas curiosidades é como trabalhar com a criança que tem transtorno e fazer com que os colegas de sala também saibam e entendam e ajude a respeitar a criança com TOD. Uhum. Todo transtorno, não só o TOD, a gente fala para não ter uma grande diferenciação, né? O que a gente está dizendo é para não virar, não faz isso, ele tem TOD, porque isso também não vai ajudar no desenvolvimento da criança. Então, a ideia é que a escola, né, os professores, direção, tudo trabalhem com os pais, tem que ter esse trabalho para ser alinhado, né? E com as crianças é importante o diálogo. Eu acho que o diálogo conseguiria exemplificar tudo, né? Dizer que algumas pessoas têm mais dificuldades do que outras, que as pessoas são diferentes. E acho que tudo isso faz com que as crianças e os professores consigam lidar com crianças diagnosticadas com esse transtorno. Doutora Letícia, eu também queria saber, eu e todas as meninas, todo o pessoal, que quando a professora, né, pensa que o aluno está com algum transtorno, porém ele ainda não foi diagnosticado, como é que é esse procedimento que a professora deve fazer para a criança que chega, para ela chegar até a psicóloga? É interessante justamente essa conversa com os pais, né? Você falar com os pais que você está sentindo uma certa necessidade de procurar um diagnóstico e aí eles podem procurar um psicólogo. Eu recomendo primeiro um psicólogo para depois um psiquiatra, porque se for caso de medicamento, o psicólogo encaminha, né? Mas é fácil, assim, é só entrar em contato falando, eu quero fazer uma avaliação psicológica para ver se meu filho tem transtorno ou não. E aí ele consegue ter essa resposta depois de um tempo de atendimento. Muito obrigada. Só mais um adendo, não é um diagnóstico simples de se dar. Então não é olhou a criança e a gente consegue falar que ela tem TOD. Não, é um trabalho demorado, tem que ser estudado, né? Até porque um diagnóstico faz muita diferença na vida de quem recebe. Então a gente tem que ter todo um cuidado para dar esse tipo de diagnóstico. Chega a ter algum medicamento ou não? Só mesmo ali no conversa, no trabalho didático? Dependendo da idade da criança, pode ter um medicamento envolvido. Depende dos sintomas que ela está apresentando. Agressividade, como falam, né? Às vezes é associado com um transtorno de hiperatividade, o TDAH. Então, pode ser que um medicamento ajude a criança numa concentração e, enfim, nessa impulsividade, agressividade. Mas também não é obrigatório e não quer dizer que todas as pessoas que têm transtorno precisam de algum remédio para conseguir fazer o tratamento. Ah, sim. Eu tenho uma dúvida rapidinho. No tratamento dele, a gente pode pedir a ajuda de um neurologista ou não tem a necessidade?
Não acredito que tenha necessidade. Normalmente o trabalho com criança ele envolve um pediatra, né, que a gente acha super conveniente, mas um psicólogo e um psiquiatra. Acontece que acredito que tem que procurar um psiquiatra infantil, porque né, tem uma maior sabedoria sobre crianças, né? Eu acho que o neurologista ele não seria necessário nesse caso, porque não é um problema que se vê por uma imagem, por exemplo, no cérebro, né? É uma questão que vai um pouquinho além, não tem um exame de imagem que mostra, né? Então, um psiquiatra e um psicólogo já conseguem ser suficiente para fechar esse diagnóstico. Doutora Letícia, existe algum exame para identificar o TOD? Um exame específico? Exame clínico não, né? Porque um transtorno ele não tem nenhuma causa aparente, né? Ele é ambiental, pode ser genético, todos os transtornos, não só o TOD, né? Então, dentro da sessão de psicoterapia na avaliação psicológica, a gente faz alguns testes que são da psicologia, mas não é nada também específico, não existe nada que eu fale e posso dizer com certeza que a criança tem TOD. Por isso, como eu falei, tem todo um estudo, uma demora, uma conversa com o pai, uma conversa com a escola, com as professoras, antes de fechar esse diagnóstico. O papel de vocês é muito importante para fechar esse diagnóstico. Então, a gente precisa desse contato e aí sim a gente consegue ter essa noção mesmo, mais ampliada. Entendi, obrigada. Nada. Bom, então o nosso vídeo é esse. A senhora quer falar mais alguma coisa, doutora? Só quero agradecer a oportunidade de falar também. um pouquinho sobre isso, dizer que foi um prazer estar aqui e que qualquer coisa que precisarem pode me procurar. A gente também agradece muito, ajudou muito, porque a gente aprofundou bastante, né, esse assunto que é muito raro, né, muito raro falar sobre o TOD. Eu, particularmente, antes da faculdade, eu não ouvia falar, né, então é muito raro esse transtorno mesmo. E agradecer, muito obrigada mesmo. Por nada. Tchau, tchau. 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 Gente, a gente também vem finalizando o vídeo, né? E agradecer também a professora Simone Barros, porque foi através desse trabalho que ela nos proporcionou, né? Que a gente pôde aprofundar mais sobre esse assunto. E como eu disse, é novidade, né? Assim, pouca gente sabe sobre esse transtorno. E eu espero que tenha ajudado vocês a tirar dúvidas. E obrigado pelo vídeo. Também, muito obrigada aí, pessoal.